E aí, pessoal, tudo bem aí? Todos bem? Como é que andam as coisas? Todo mundo estudando bastante, aproveitando a oportunidade aí de estudar, aprender, se desenvolver mais e mais. Hoje nós chegamos à nossa aula número 10. E nessa aula número 10, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que já foi módulo também. Então, a gente teve um módulo de logística, eu não fui o professor na época, mas eu achei bastante importante a gente fazer uma revisão rápida aqui e falar bastante sobre logística na prática, porque o cara que faz ADM, a pessoa que vai se formar em ADM, fazer administração na faculdade, ele vai ver muito logística também, vai ver a parte de operações, a parte de logística. Então, eu achei importante trazer esse tema aqui, ele não está na apostila, por conta de ter um módulo específico para logística, mas eu achei importante incluir também o tema de logística dentro do módulo de ADM, porque faz parte. Então, se você fizer um curso de ADM não de logística, você vai ver logística também. Lembra quando eu falei que o cara de ADM ele vê vários departamentos, várias funções dentro de uma empresa, mas de uma maneira mais macro, ele não se aprofunda. E depois, é importante, depois que ele finalizar a faculdade, ou depois que ele vê uma das áreas que ele mais gosta, se aprofundar, porque numa competição no mercado, até para encontrar uma vaga, normalmente um cara que cursou ou só logística, ou só marketing, ou só contabilidade, ele vai ter mais conhecimento mais profundo da área, mais técnico do que um cara de ADM. A vantagem do cara de ADM é que ele tem uma visão macro, então ele conhece de tudo um pouco e principalmente como correlacionar isso daí. Então, eu achei bastante importante trazer um pouquinho sobre logística na prática aqui para falar com vocês. Eu não vou colocar todos aqueles conceitos de novo, vou só trazer um ou outro conceito e depois trazer 3 exemplos práticos do que eu vivi de logística para apresentar para vocês. Como logística pode ser aplicada, ela pode ser aplicada de diversas maneiras. E eu trouxe aqui para vocês 3 exemplos do que eu vivi na minha carreira trabalhando com logística. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Que não. Oh, a tela inteira. Para poder falar sobre isso. Que está para cá. Eu acho que vocês devem estar vendo agora a minha tela. Então, estamos na aula número 10 de ADM para falar sobre logística na prática. E para começar essa aula aqui, eu tenho sempre aquele recado que normalmente eu trago toda a aula para informar vocês que a gente ainda não tem um feedback do governo, uma liberação total para voltar às aulas presenciais. Então, enquanto a gente não tiver, bora aproveitar para aprender essas aulas online aqui, porque o que vocês estão tendo aqui, poucas pessoas estão tendo essa oportunidade, então vai ser um grande diferencial no mercado e na carreira de vocês. Nesse curso nós falamos sobre ADM, então a gente já passou por um módulo de logística, já passou por um módulo de RH, já passou por um módulo de marketing, e nesse curso aqui nós falamos de ADM, que acaba englobando todas as outras áreas. O que a gente viu até aqui, né, nessas 9 primeiras aulas? A gente falou primeiro sobre conceitos e mercados de administração, então a gente teve um panorama geral do que é administração, como funciona o mercado, o que se aprende nas aulas, qual é o conceito de administração. Depois a gente falou sobre organizações e empresas, então, o que é uma organização, o que é uma empresa, que no fundo é um aglomerado de pessoas ali, um conjunto de pessoas com um objetivo único. A gente tem empresas de primeiro, segundo e terceiro setor, então a gente falou bastante sobre esses pontos. Depois a gente entrou em estratégia, que é um ponto bem legal, que eu gosto bastante dentro de ADM. Então falou sobre planejamento estratégico, falou sobre o plano estratégico, o plano tático e o plano operacional. Depois falou sobre o plano de curto, médio e longo prazo, falou dos impactos, por exemplo, da pandemia dentro da estratégia da empresa, que era longo prazo, que era 10 anos, virou algo de uma semana, um mês. Então, tudo isso é bastante importante porque a estratégia é o que guia onde a empresa vai chegar. Então, a empresa sem estratégia, ela nada, chega em algum lugar, só que ela não sabe se aquele lugar que ela chegou é bom ou ruim. Depois a gente falou sobre marketing, então a gente teve um módulo inteiro de marketing, mas daí eu agreguei nesse módulo, eu falei sobre os 4 P's, que foi algo que a gente não se aprofundou no módulo de marketing. Depois a gente fez uma revisão sobre a importância da pesquisa de mercado para entender bem a demanda de mercado para trazer para dentro da empresa. Depois a gente falou sobre gestão de pessoas. O mais importante aqui, que a gente falou aqui, as pessoas, quando elas estão felizes no trabalho dela e elas estão alinhadas com a estratégia da empresa, a empresa chega muito longe. Porque, no fundo,
empresas são feitas de pessoas para pessoas. Então, seu cliente é uma pessoa, a pessoa que produz é uma pessoa, seu fornecedor é uma pessoa. Então, é tudo feito de pessoas para pessoas. Então, tem que cuidar muito bem de pessoas dentro da empresa. E uma área que ajuda muito a cuidar de pessoas é a área de RH, que a gente teve um módulo inteiro para falar sobre isso daí. Depois a gente começou um outro tema que eu gosto bastante, que é empreendedorismo. A gente falou qual que é a função do empreendedor, o que ele traz para a sociedade, quais são os benefícios de empreender. Depois a gente trouxe dois pontos importantes, né, duas maneiras, ferramentas para criar um negócio do zero. Então a gente falou sobre o plano de negócios e todas as suas vantagens. A gente falou sobre o Canvas, que é um plano de negócios mais resumido. A gente falou sobre o porquê as pessoas estão usando mais Canvas hoje do que plano de negócios, principalmente pela velocidade com que as coisas acontecem. Depois a gente entrou mais na área de dinheiro, né? De finanças e contabilidade. Então a gente falou ali sobre qual a diferença de uma controladoria para contabilidade. A gente falou o que um cara de controladoria faz, um cara de contabilidade faz. Um é mais voltado para a parte de resultados, para a parte de estratégia da empresa, o outro é mais mão na massa ali. Ele vai ver como é que está o balanço da empresa, como é que estão os impostos e tudo mais. E na última aula a gente falou sobre resultados empresariais, que nada mais são do que resultados financeiros da empresa, que guiam tanto a área de finanças, controladoria, quanto a área de contabilidade e a empresa como um todo para a tomada de decisão. Então, a gente falou sobre balanço patrimonial, a gente falou sobre fluxo de caixa, a gente falou sobre DRE, a gente falou sobre vantagens e desvantagens de cada um deles. Se vocês não entenderam direito algum desses pontos, cara, é só voltar lá. Todas as aulas estão gravadas, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. Essa é a grande vantagem das aulas online. Vocês podem voltar e assistir qualquer uma dessas aulas. Se tiverem dúvidas, vocês têm meu WhatsApp, eu sempre mostro meu celularzinho aqui, ó. Estou sempre com ele na mão, podem me perguntar, fiquem à vontade e assistam quantas vezes vocês quiserem, até vocês entenderem bem. Beleza? Hoje a gente vai falar de logística. Eu não sei o que é esse GWM Movies aí, ou GW Movies, eu acho que deve ser o nome da empresa, mas aqui é mais para identificar que a gente, quando pensa em logística, pelo menos eu logo penso num caminhãozinho transportando alguma coisa. Então, acho que essa é uma grande mensagem, mas logística é muito mais que isso. Existe logística de várias formas, vocês vão ver como a gente pode aplicar logística em diversos segmentos. Então, mas afinal, o que é logística, né? O que significa essa palavra aí? Como que a gente pode aplicar? O que é isso? Tudo mais. Então, logística é o que a gente vai falar na aula hoje. A gente vai ver toda hora, a logística está em todos os lugares. Então, a gente pediu alguma coisa para comer, logística. A gente comprou alguma coisa na internet, logística. A gente viu um caminhão passando na rua levando alguma coisa, logística. Tem até logística de informação. A gente enviou uma mensagem. É logística também, é logística de informação. Normalmente, as faculdades vão ensinar mais a logística física, né, de estoque e tudo mais, mas não deixa de ser logística de informação, passando de um lugar para o outro. Então, a gente vê logística em tudo quanto é lugar. Você acordou, você está vendo logística acontecendo de alguma maneira. Até mesmo você se dirigir da cama para o banheiro, você está fazendo uma logística. Está indo de um lugar para o outro. Então, eu não vou mostrar um primeiro videozinho, que depois tem outros. Esse videozinho acabou dando pau quando eu estava construindo a aula. Eu não sei porquê. Então, como a gente fala aqui, tudo a gente faz ao vivo. Então, às vezes, dá um probleminha ou outro aqui no vídeo. Então, eu vou pular e vou direto para o que é logística. Depois a gente vai ter outros vídeos aí para entender mesmo logística na prática. Logística é uma especialidade da administração. Então, ou seja, quem vai fazer ADM vai ver logística e é responsável por prover recursos e informações para a execução de todas as atividades de uma organização. O que isso significa, né? Ela vai prover recursos e informações. Então, vamos pensar recursos, né? Então, vamos pensar numa empresa automobilística, que a gente vai ver um exemplo daqui a pouco, e ela precisa produzir carros. Óbvio, carros. Automobilístico produz carros. Então, ela vai lá e precisa com que as peças cheguem na linha. Quem vai pegar a peça que está numa caixa e mandar para a linha, que é um recurso importante para produzir o carro, é a logística. Então, a logística ela vai armazenar essa peça. Vamos começar até um pouquinho antes. A logística vai receber essa peça do fornecedor, então ela vai receber essa peça, ela vai armazenar essa peça, ela vai disponibilizar essa peça na linha, e esse carro vai ser montado, ele vai pegar esse carro pronto, vai colocar no estoque, vai levar para um centro de distribuição e vai fazer a entrega desse
desse carro aí no mercado, ou numa concessionária, ou seja, onde for. Além disso, tem a logística de informação, né? Então, toda a parte de informação também é logística. Então, eu preciso mandar uma informação por e-mail, é uma logística também. É porque normalmente não é estudado isso daí nas faculdades e tudo mais de logística, é mais a parte de recurso mesmo, mas isso não deixa de ser uma logística porque você está provendo alguma informação ali para executar alguma atividade. Sem isso, não dá para acontecer. Vamos pensar, vocês querem fazer uma prova aqui do Qualifica, do módulo final de ADM. Se eu não prover as aulas com informações para vocês, provavelmente vocês vão super mal na prova, porque vocês não sabem nem o que vão cair, nem o que vai cair. Então, as aulas é uma logística de informação que é transportado para vocês se prepararem para algo, para executar uma prova no final. Olha que viagem, né? Eu dei uma viajada aqui agora, mas não deixa de ser verdade. E qual que é o ABC da logística, né? Só para a gente recordar alguns termos aqui, que pode ser que eu fale em algum momento. Então, eu trouxe alguns termos importantes. Eu coloquei uma luzinha ali também para desenhar para vocês, para construir um fluxo aí, para todo mundo entender bem aí o que é logística. O primeiro termo aí é o armazém. Não sei se vocês lembram o que é o armazém, mas desenhando aqui, ó, colocando aqui. Armazém nada mais é do que um prédiozinho que tem aqui, onde você vai armazenar todo o seu estoque. Você vai colocar todas as suas peças lá no armazém. Então, você tem armazém de produtos que você recebeu do fornecedor e você tem armazém também de produtos acabados, que você pode colocar no outro armazenzinho aqui do lado, que são os produtos acabados. Eu vou chamar essa empresa de empresa A, e eu vou chamar aqui uma empresa de empresa B, depois vão entender o porquê. Então, a empresa A, ela comprou insumos de um fornecedor, então veio um caminhãozinho aqui, trouxe insumos para essa empresa A. Essa empresa A, vamos pensar que ela faz pneus, então ela faz pneus, e a empresa B aqui, ela faz o carro como um todo. Melhor desenhar o carrinho aqui. Ela faz um carro como um todo. Então, a empresa A, ela vai receber o que faz o pneu é a goma. Então, ela vai receber gomas do fornecedor dela, vai colocar as gomas aqui e vai distribuir a goma aqui na linha de produção. Então, a goma vai virar um pneu. Perfeito? Então, o armazém é exatamente isso. Ele vai armazenar tudo que ele recebe do fornecedor dele. E assim, quando a empresa B pegar esse daqui, a empresa A, desculpa, colocar num caminhãozinho e entregar para a empresa B vai pegar lá e vai ter um estoque lá, um armazém, para armazenar todos os pneus dessa empresa. Beleza, gente? Então, armazém nada mais é do que um lugar para você armazenar, para você colocar um estoque. Então, é conhecido como warehouse, armazém, estoque. Tudo isso significa a mesma coisa. O desenho está meio feio aqui, mas acho que dá para entender, né? A segunda palavra é centro de distribuição. Qual a diferença do centro de distribuição para o armazém? O armazém, você coloca as coisas ali por um bom tempo. Então, o armazém, normalmente, ele é a entrada da sua empresa e onde você estoca as coisas. O centro de distribuição é o local onde vai ficar armazenado por um tempo curto para fazer uma entrega. Então, vamos pensar o seguinte: você está lá produzindo um pneu, você produz um pneu a cada 5 minutos. Para você não colocar isso aqui no armazém, você vai construir uma área pequena, que é um centro de distribuição, porque você vai entregar isso daqui quando você completar 4. Então, você vai lá colocar 4 pneus no seu centro de distribuição. Então, a diferença para o armazém é que o armazém, normalmente, aquilo demanda ficar mais tempo lá parado. O centro de distribuição é um lugar temporário para você pegar as coisas, preparar para entrega. Então, você vai lá, pega seus pneus, coloca no centro de distribuição, o caminhão pega isso, coloca e entrega para a empresa B, onde ela vai montar o carro. Aqui na empresa B vai entrar um pneu, vai sair um carro. Cada vez é um carro diferente, mas tudo bem. E ela vai ter um centro de distribuição aqui também. Aqui no finalzinho, ela tem um centro de distribuição.
que vão ter vários carrinhos para poder entregar. Então, todo mundo tem um armazém ou sem distribuição, ele só difere aí aonde que ele vai estar localizado. Depois disso, a gente tem o custo logístico. Custo logístico nada mais é do que quanto vai custar todo esse processo. Então, quanto custa para trazer a minha matéria-prima do meu fornecedor? Quanto custa para armazenar a matéria-prima lá? Quanto custa para eu levar a matéria-prima até a linha de produção? Quanto custa para pegar esse produto acabado e colocar no meu centro de distribuição? Quanto custa para transportar isso daqui lá para a empresa B? E com isso eu acabo o custo da empresa A. Da empresa B, ele vai pegar quanto custa para trazer essas peças para cá? Quanto custa para disponibilizar isso daqui na linha? Quanto custa o estoque? Quanto custa a distribuição e quanto custa depois disso tudo aqui? Não vai dar para desenhar, porque essa parte aqui não dá para desenhar, mas quanto custa mandar esse carro aqui para o nosso cliente final? Então, tudo isso é custo logístico. Ah, professor, mas e a parte de produzir, de transformar a goma em pneu e transformar um pneu num carro? Isso é custo de produção, não é custo logístico. O custo logístico ele vai sempre do transporte das coisas e do armazenamento delas. A parte produtiva em si não é custo logístico, isso é custo de produção. Beleza? Próximo termo, ERP. ERP nada mais é do que um sistema. Um muito conhecido é o SAP. Então, é um sistema que tem um computadorzinho, um mouse, e aqui tem a tela e o gabinete. Então, aqui dentro tem um sisteminha, que normalmente é o SAP, que vai gerenciar isso tudo. Então, o ERP, ele vai ver quanto que tem aqui no estoque, quanto que tem na linha, quanto que tem no centro de distribuição, quando que vai chegar o próximo lote de gomas aí para produzir, quando que a gente tem que enviar os pneus para a empresa B. Então, o RP ele vai fazer todo o gerenciamento disso para não ter que ser feito manual, para não ter que pegar um papel e ficar anotando. O RP é um sistema que gerencia toda a logística da empresa. Depois a gente tem o FIFO. O FIFO nada mais é do que um sistema para você gerenciar tudo aquilo que entra primeiro, que ele chama first in, first out. O primeiro que entra é o primeiro que sai. Então, o FIFO é para você administrar bem, principalmente a validade dos seus produtos. Vamos pensar que essa goma aqui tem a validade de mais ou menos um mês. Então, vocês receberam um lote de gomas. Então, vocês receberam esse lote aqui, ó, há 15 dias atrás, e esse lote aqui vocês receberam essa semana. Vamos pensar que você vai usar esse lote aqui primeiro e deixar esse. E esse lote aqui demora 15 dias. Então, se esse daqui já tem 15 dias de idade, se demorar mais 15 dias, ele vai estragar. Então, esse conceito significa o quê? O que chegou primeiro, eu vou usar primeiro. Porque daí eu sei que o custo de armazenamento disso vai ser menor. Apesar de falar assim, professor, não faz muito sentido isso, faz sim. Dentro da logística, o tempo que ele está armazenado é um custo logístico, então quanto mais rápido eu usar, mais barato é. E segundo se ele for um produto perecível que vence rapidamente, então eu vou usar aquilo que chegou primeiro para não deixar ele estragar lá no estoque. Então, tudo que entra primeiro, sai primeiro. First in, first out. É um conceito bastante interessante aí dentro de logística. Opa. Aí, vivendo e aprendendo. Eu acabei de aprender que eu consegui aumentar e diminuir a tela. Não sei porquê. Outro termo, cadeia de suprimentos. A cadeia de suprimentos nada mais é do que tudo isso daqui que vocês estão vendo. Então, a cadeia de suprimentos é todo o fluxo do fornecedor até chegar a você. Então, cadeia de suprimentos nada mais é do que a sua cadeia de fornecedores. Vamos pensar aqui, se essa daqui for a Mercedes e aqui for a Pirelli. Então, a Pirelli faz parte da cadeia de suprimentos da Mercedes. Uma outra empresa é uma ZF, que faz motor. A ZF também faz parte da cadeia de suprimentos. Uma outra empresa é a Delphi, que faz, por exemplo, painéis ou baterias. Então, todas essas empresas fazem parte da cadeia de suprimentos. Então, uma empresa tem uma cadeia de suprimentos que abastece ela para poder completar
o core dela, que é construir carros. Se der problema em um fornecedor, a cadeia de suprimentos toda é impactada, porque daí não adianta chegar um monte de pneu lá se eu não tenho bateria, porque eu não vou conseguir montar carro. Depois disso tem o Kaizen. O Kaizen nada mais é do que uma melhoria contínua. Então, você vai ver, por exemplo, pô, eu tenho que esperar 4 pneus aqui para mandar para minha empresa B, que é o meu cliente. E se eu mandasse toda vez que ficasse pronto? Aí eu reduziria o custo do meu centro de distribuição, poderia ter um centro de distribuição menor, eu ficaria com menos tempo lá e eu faria mais viagens. Então, fazer mais viagens, como é muito perto, é mais barato do que eu ficar armazenando. Então, eu fiz uma melhoria no meu processo, eu fiz um Kaizen e eu melhorei o processo como um todo. Então, Kaizen nada mais é do que fazer melhorias no seu processo, melhorias contínuas, para o processo ficar cada vez melhor. Depois disso, a gente tem Just in Time, que significa que os produtos dos fornecedores, eles chegam na linha de produção na hora que precisa. Isso reduz muito estoque. Quando você reduz estoque, você reduz custo, porque estoque é espaço. Então, ao invés de você ter um espaço gigante para armazenar peça, você vai ter um espaço para fazer outras coisas, para produzir mais, para poder produzir um novo produto, para poder reduzir o custo de tudo isso daí. Então, o just in time é chegar exatamente no tempo. Então, o pneu vai chegar na linha de produção do carro aqui exatamente a hora que você precisar dele, não antes. A goma chega aqui exatamente no momento que você precisa dela. Então, existe um esforço logístico para ficar tudo muito bem sincronizado, porque tudo chega no lugar exato que é necessário na hora certa. Uma outra coisa interessante é o Kanban. O Kanban, ele te ajuda a entender quando as coisas estão acabando ou não. Então, por exemplo, você tem um Kanban lá para contar pneus. Então, você tem 1, 2, 3, 4 pneus. Então, quando chegar nesse pneu aqui, então aqui começa 1, 2, 3, 4. Toda vez que chega nesse pneu aqui, está na hora de comprar mais. Ele tem um sinalizador. Então, você vai usar esse pneu, depois vai usar esse pneu, a hora que chega aqui, opa, chegou a hora de pedir mais pneu. Então, toda vez que chega aqui, você vai lá e pede para a empresa A mandar pneu para a empresa B. Então, o Kanban nada mais é do que uma maneira de sinalizar que chegou a hora de pedir novos produtos para o seu fornecedor, principalmente por questão de just in time, reduzir estoque, custo logístico. Então, você vai pedir na hora certa. E a hora certa é quando chega nesse número 3 aqui, que é a hora de comprar. Então, o Kanban nada mais é do que uma maneira de você ser alertado que chegou a hora de comprar mais material para não faltar material na linha, porque faltou material na linha, a linha para, e isso custa muito para a empresa. Então, a logística não pode parar a linha de jeito nenhum. E o último item é o Lean. Lean nada mais é do que um termo japonês, né, que um japonês criou lá para fazer as coisas de forma enxuta. Então, o Lean engloba tudo isso que a gente está falando aqui. Então, ele engloba o armazém, sem distribuição, custo logístico, RP, FIFO, Kaizen, cadeia de suprimentos, just-in-time, Kanban, fazer tudo isso da maneira mais otimizada, mais barato e mais rápido possível. Então, o Lean, ele tem o objetivo de otimizar o processo como um todo. O Kaizen é um aliado do Lean, o Lean é um conceito e o Kaizen está lá dentro para poder gerenciar tudo isso de uma maneira mais simples, mais rápida e com mais eficácia possível. Beleza, gente? Eu não sou um profissional do desenho, mas acho que ficou bonitinho aqui, deu para entender, né? Então, bora lá para os próximos slides. Então, onde a gente pode ver logística no nosso dia a dia, né? Eu trouxe 3 exemplos aqui, de onde a gente pode ver logística. O primeiro deles é a fábrica da Mercedes, que foi construída, para vocês entenderem o que aconteceu ali. Eu vou colocar um vídeo rapidinho para vocês verem aí como que foi a construção da fábrica. O vídeo também está aqui embaixo, tá? Para quem não conseguir ver direito nessa hora. Vou dar o play aqui. Motor Mais.
new plant is a benchmark in medium volume car production. The opening of the Mercedes-Benz Irasimopolis plant is a further milestone in the development of our flexible and efficient production network. It emphasizes our long-term commitment to Brazil as one of the most important emerging markets. With a local production, we increase our global competitiveness and will be closer to our Brazilian customers and their needs for passenger cars of our brand. Sejam bem-vindos a Iracemápolis. Realmente, esse foi um recorde. Construir uma fábrica desse tamanho em apenas 19 meses, mover mais de 90 mil caminhões de terra, foi uma enorme realização. Tudo começou com um planejamento bem executado. Um time motivado e qualificado também foi um grande diferencial. Nos últimos 2 anos, aumentamos nossos resultados no país, batendo recorde de vendas. Fantástico! Este crescimento está relacionado principalmente com classe C e o GLA, veículos que possuem uma proposta bastante atual e que foram 2 dos grandes responsáveis pelo processo de rejuvenescimento da marca Mercedes-Benz. Produzi-los aqui na Iracemápolis estreita ainda mais a relação do Mercedes-Benz com o público local. Eu vou deixar parado aqui para vocês terem uma ideia da parte de logística, né? Ih, passou um pouquinho do tempo aqui. Esse vídeo aqui, nada mais foi no dia da inauguração da empresa, na inauguração da Mercedes lá em Iracemápolis. Então, isso foi muito legal, porque foi uma oportunidade que eu tive de ajudar a construir uma fábrica como um todo, e eu era responsável por gerenciar ali os fornecedores que fariam as entregas da Mercedes. Então, aqui não está aparecendo direito, mas não sei se vocês viram ali no final, vocês podem observar que tinha a linha de produção aqui e a parte de volta. Em volta ali é toda a questão de logística que tinha dentro da empresa. Então, tudo era pego ali dentro daqueles pequenos estoques, entregue ali para poder ser produzido na linha. Então, nada mais do que a fábrica da Mercedes funcionava assim. Você tinha um fornecedor, o fornecedor, ele entregava as peças para a Mercedes colocava essas peças aqui, armazenava elas aqui próxima à linha de produção, onde seria utilizado, tá vendo? Todas essas caixinhas aqui são todas a parte de logística, e ela entregava isso para a linha de produção produzir os veículos lá como um todo. Aqui, na verdade, deve ser uma empresa de computador, né? Não uma empresa de carros, mas o conceito é exatamente o mesmo. Então, as empresas, a logística, ela fornece as peças aqui para poder produzir, e eu cuidava exatamente desse projeto, né? Em desenvolver fornecedores para poder entregar para a Mercedes, e a Mercedes poder fabricar o carro para entregar para o cliente. Então, eu tive a oportunidade de fazer parte desse projeto, desse lançamento aí que foi feito, que eu mostrei para vocês. Uma outra coisa bastante interessante aqui, essa parte aqui eu vou pular, foi a minha segunda experiência que eu quero compartilhar com vocês, que foi... Alguém aqui já ouviu falar do iFood? Com certeza, né? Todo mundo aqui já deve ter pedido no iFood. Alguém deve ter ouvido falar do Uber Eats, também ouviu falar da Rappi, e, consequentemente, também existia uma empresa aqui no Brasil que chamava Glovo. E eu trabalhei na Glovo lá por 6, 7 meses antes da Glovo fechar as operações.
E todo mundo pensa, o que o iFood faz? Ah, o iFood é uma empresa de comida. O que o Uber Eats é? Uma empresa de comida. A Rappi é uma empresa de comida. A Glovo também. Não. Na verdade, todas essas empresas aqui são empresas de logística. Porque nem o iFood, nem o Uber Eats, nem a Glovo, nem o Rappi, eles não produzem comida. Eles não têm um restaurante. Eles não têm um supermercado. Eles simplesmente pegam o que você comprou de comida e entregam na sua casa. Então, pegar de um lugar e levar para o outro é logística. Então, essas empresas são puramente empresas de logística. E aqui é um exemplo para vocês verem como que funciona essa empresa de logística aí. Tá aqui embaixo, tá, gente? Caso vocês queiram ver depois do vídeo, o link. E esses aqui vão entender como é que funciona a logística de tudo. Que isso? Glovo, o aplicativo que entrega de tudo. Até minha pizza preferida. Claro, entrega comida. Tá na mão. E pra ele? A ração, biscoito, brinquedinho. Cadê o fraldão? Pede um Glovo. Ih, esqueceu a carteira. Pede um Glovo. Entrega o Novo Amor! Novo Amor não, mas entrega barbedor. Pode pedir, pode contar. Tem Glovo pra tudo. Vocês perceberam que a propaganda aqui era sempre voltado para entrega? Então, independente do que você quisesse, a Glovo ela conseguia te entregar. Então, a Glovo nada mais é do que uma empresa de logística. E como é que funciona esse modelo de negócio, né? Então, você tem um usuário que precisa ali de pizza, de barbeador, de ração, de fralda. Você tem a loja e você tem os Glovers lá, que são os motoboys. Então, a Glovo, ela conecta o usuário que tem uma necessidade com uma loja que vende aquilo, seja uma pizza, seja uma fralda, uma ração, e conecta também ao motoboy que vai pegar e entregar. Então, o motoboy ele vai vir aqui na loja e entregar para o usuário. E a Glovo é quem vai fazer essa intermediação. Então, a Glovo nada mais é do que uma empresa de logística que é baseada na economia compartilhada, que ela compartilha esses três aí stakeholders, né, que são partes interessadas nesse processo. Aqui é um pouquinho mais ou menos como é que funciona, né, para vocês entenderem a logística. Então, o cliente, ele pede, o motoboy, ele vai lá, ele busca lá no restaurante que está preparando. Então, a Glovo ou o iFood ou todos os outros, eles não têm um restaurante. O restaurante, ele inclui a nota, esse motoboy pega o pedido e entrega o pedido para a pessoa final. Então, vocês viram que teve um processo logístico aqui de buscar a comida e entregar para o cliente final? Então, a Glovo funciona exatamente dessa maneira. Uma outra maneira de logística também, eu não vou mostrar o vídeo também para não ficar tão cansativo, mas esse vídeo a gente já viu ele em várias aulas, é o e-commerce. Então, eu tive a oportunidade de trabalhar junto com o e-commerce. E-commerce também é logística pura, porque você tem a compra do produto e a entrega dele. Então, você tem um fluxo nisso daí. Então, você tem lá uma loja online onde você compra e alguém vai fazer a entrega. A entrega desse produto também é logística. O armazenamento desse produto também é logística. Então, eu trabalhei numa empresa que fazia integração desses processos, né? Então, a gente, quando o cliente fazia um pedido, a gente mandava esse pedido lá para a empresa pegava ele no estoque, através do RP dele, pegava ele no estoque do RP, separava para o centro de distribuição, o centro de distribuição levava até o cliente final, e o RP também via se o estoque acabava ou não, para informar a loja online para não vender produtos que estavam sem estoque. Então, todo esse gerenciamento também é logística. Então, o e-commerce, né, vender online nada mais é do que um processo, diria que 10% vendas, 90% logística. Isso é bastante interessante. Beleza, gente? Então, chegou a hora do desafio. Mais uma vez, é bem simples o desafio. Eu vou pedir para vocês explicar o que é logística no conceito de vocês. O link do desafio está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, é só vocês clicarem lá e responderem essa pergunta super simples. Então, o que vocês entendem por logística? Não vale copiar o slide que eu coloquei lá, mas o que vocês entenderam dessa aula aqui, o que é logística, e o que você, com as suas próprias palavras. Então, é super simples, coloca lá nome, qual que é a turma, e explica com a palavra de vocês o que é logística. Beleza, gente? Muito obrigado, espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula aí. Eu quis trazer um pouquinho o que é logística na prática.
para vocês entenderem um pouquinho mais como é que funciona. Qualquer dúvida, se vocês tiverem perguntas, pode mandar o WhatsApp para mim. Meu celular desapareceu aqui, ele não está mais perto de mim, senão eu mostrava ele, mas pode mandar o WhatsApp que eu respondo. Lembrando que mensagem de texto, as respostas são muito mais rápidas do que mensagem de voz, que eu demoro um pouco mais para responder. Beleza, gente? Brigadão. Semana que vem a gente está de volta. Bons estudos aí para você. Um abraço e tchau, tchau.